Livro. Eu sou o número 4. Capítulo 8. Henry me espera exatamente onde disse que estaria. Eu entro na caminhonete ainda sorrindo. Dia bom, ele me pergunta. Nada mal. Recuperei meu celular. Sem brigar? Sem nada muito importante. Ele me estuda desconfiado. Acha que vou querer saber o que isso significa? Provavelmente não. Suas mãos brilharam alguma vez? Não, minto. Como foi seu dia? Ele segue pelo caminho que contorna a escola. Foi bom. Depois de deixá-lo na escola, dirigi por 1h30 até Columbus. Por que Columbus? Porque há bancos grandes lá. Não queria despertar suspeitas com uma solicitação de transferência de um valor maior do que o saldo da cidade inteira. Eu concordo, movendo a cabeça. Sensato. Ele pega a estrada. E então, não vai me dizer o nome dela? O quê? Deve haver uma razão para esse seu sorriso ridículo, e a razão mais óbvia é uma garota. Como sabe, John, meu amigo? Em Lorien, esse velho sem pão era um conquistador. Está brincando, respondo. Isso não existe em Lorien. Ele assente com ar de aprovação. Ah, esteve prestando atenção. O povo lórico é monogâmico. Quando nos apaixonamos, é para sempre. O casamento costuma acontecer por volta dos 25 anos e não tem nada a ver com lei. É mais baseado em promessa e compromisso do que em qualquer outra coisa. Henry era casado havia 20 anos quando partiu comigo. 10 anos se passaram, mas sei que ele ainda sente falta da esposa todos os dias. Então, quem é ela? Henry pergunta. O nome dela é Sarah Hart. Ela é filha da corretora de imóveis de quem você comprou a casa. Faz 2 aulas comigo. É caloura. Ele move a cabeça em sentido afirmativo. Bonita? Muito. E inteligente? Sim. Ele responde devagar. Estou esperando por isso há algum tempo. Só não esqueça que podemos ter de partir de uma hora para outra. Eu sei, digo. E o restante do trajeto tem casa percorrido em silêncio. Quando chegamos em casa, a arca lórica está sobre a mesa da cozinha. Ela tem o tamanho de um micro-ondas. É quase perfeitamente quadrada, 0,5 metro por 0,5 metro. Uma onda de entusiasmo me invade. Eu me aproximo dela e seguro o cadeado. Acho que eu estou mais animado com a possibilidade de descobrir como isso é destrancado do que com o que há dentro dela, confesso. É mesmo? Bem, posso mostrar como abrir o cadeado. E depois voltamos a fechá-lo e esquecemos o que há dentro da arca. Eu sorrio para ele. Não seja tão radical. Vamos lá. O que tem aqui dentro? É sua herança. Como assim, minha herança? O que quer dizer com isso? Aquilo que é dado a cada guarde na hora de seu nascimento para ser usado por seu guardião quando o guarde começa a desenvolver seu legado. Escuto com um grande entusiasmo. Sim, e o que há dentro dela? Sua herança. A resposta evasiva me deixa frustrado. Pego o cadeado e tento abri-lo à força, como fiz tantas outras vezes. É claro que nada consigo. Não pode abri-lo sem mim, e eu não posso abri-lo sem você. Henry explica. Bem, e como vamos abri-lo? Não vejo um buraco para a chave. Usamos à vontade. Ah, por favor, Henry, acabe com o segredinho. Ele pega o cadeado. Ele só se abre quando estamos juntos, e só depois da formação de seu primeiro legado. Henry caminha até a porta da frente e olha para fora. Depois a fecha e tranca, e volta para perto de mim. Pressione a palma da mão contra a lateral do cadeado, diz. Eu sigo a orientação. É quente, comento. Ótimo. Isso significa que você está pronto. E agora? Ele pressiona a própria mão contra o outro lado do cadeado e entrelaça os dedos nos meus. Um segundo depois, ouvimos um estalo. A fechadura se abriu. Incrível, exclamo. A arca é protegida por um feitiço lórico, como você. O cadeado não pode ser quebrado. Pode passar por cima dele com um rolo compressor e não vai conseguir nem amassá-lo. Só nós dois podemos abri-lo e juntos, a menos que eu morra. Então você poderá abri-lo sozinho. Bem, espero que isso não aconteça, declaro. Tento levantar a tampa da arca, mas Henry segura minha mão e me impede. Ainda não, ele diz. Há coisas aqui que você não está preparado para ver. Vá se sentar no sofá. Henry, por favor, confie em mim, ele diz.
Balanço a cabeça e me sento. Ele abre a arca e pega dali uma pedra que deve ter uns 15 centímetros de comprimento e 5 centímetros de espessura. Depois fecha a caixa e a tranca com um cadeado. E só então traz a pedra até mim. Ela é perfeitamente lisa e oblonga, clara na parte externa, mas opaca no centro. O que é isso? Pergunto. Um cristal lórico. Para que serve? Segure-o, ele diz, entregando-me a pedra. No segundo em que minhas mãos tocam nela, as luzes se acendem em minhas palmas. E agora são ainda mais brilhantes do que no dia anterior. A pedra começa a aquecer. Eu a levanto para estudá-la melhor. A massa fosca no centro está girando, movendo-se em torno dela mesma como uma onda. Sinto o pingente em meu pescoço aquecendo também. E sou eufórico com tudo isso. Passei toda a minha vida esperando impacientemente pela chegada de meus poderes. Sim, é claro que houve momentos em que tive esperança de que eles nunca aparecessem, principalmente para que pudéssemos, enfim, nos instalar em algum lugar e levar uma vida normal. Mas agora, quando seguro o cristal que contém em seu centro o que parece ser uma bola de fumaça, ciente de que minhas mãos são resistentes ao fogo e ao calor, que mais legados estão por vir e que serão seguidos por meu maior poder, o poder que vai me permitir lutar, bem. Agora tudo fica muito legal e excitante. Não consigo parar de sorrir. O que está acontecendo com o cristal? Ele está ligado ao seu legado. Seu toque o ativa. Se você não estivesse desenvolvendo o lumen, o cristal se acenderia como acontece com suas mãos. Mas em seu caso é o contrário. Olhe para o cristal e veja a fumaça girar e cintilar. Podemos começar? Henry pergunta. Eu movo a cabeça em sentido afirmativo, sem esconder minha ansiedade. Sim, sim. O dia ficou frio. A casa está silenciosa, exceto por uma ou outra rajada de vento estremecendo as janelas. Estou deitado de costas sob a mesinha de madeira. Minhas mãos pendem nas laterais da mesa. Em algum momento, Henry vai acender um fogo embaixo delas, mantendo minha respiração estável e lenta, conforme as instruções de Henry. Precisa manter os olhos fechados, ele diz. Ouço o vento. Talvez sinta alguma queimação nos braços. Quando eu passar o cristal por eles, ignore a sensação tanto quanto puder. Escuto o vento soprando entre as árvores lá fora. De alguma forma, consigo senti-la se dobrando, balançando. Henry começa por minha mão direita. Ele pressiona o cristal contra o dorso, depois o desliza até meu pulso e sobe pelo braço. Sinto certo ardor, como ele previu, mas não é suficiente para tentar afastar o braço. Deixe sua mente vagar, John. Vá para onde precisa ir. Não sei do que ele está falando, mas tenta esvaziar a mente e se respirar bem devagar. Imediatamente, sinto que estou me afastando. O sol surge de algum lugar e aquece meu rosto. E o vento agora é bem mais quente do que aquele que sopra além das paredes de nossa casa. Quando abro os olhos, não estou mais em Ohio. Estou sob uma vasta área arborizada, acima das copas, e nada posso ver além de uma imensa floresta. Céu azul, sol forte, um sol cujo tamanho é quase o dobro daquele que aquece a terra. Um vento suave, morno, brinca com meu cabelo. Lá embaixo, rios cavam sulcos que cortam vegetação. Flutuo sobre um deles. Animais de todas as formas e tamanhos. Alguns longos e finos, outros com braços curtos e corpos roliços. Alguns com pelos e outros com pele escura que parece ser áspera ao toque. Todos bebem água fresca à margem do rio. Há uma curva na linha do horizonte muito longe dali, e sei que estou em Lorien. É um planeta 10 vezes menor que a Terra, e é possível ver a curva de sua superfície quando se olha para ela de uma distância suficientemente grande. De alguma forma posso voar, movimento-me e giro no ar. Depois mergulho e deslizo velozmente em sentido paralelo ao curso do rio, bem perto dele. Os animais levantam a cabeça e olham para mim, curiosos, mas sem medo. Lorien, em seu auge, coberto de vegetação, habitado por animais. De certo modo, é parecido com o que imagino que tenha sido a Terra milhões de anos atrás, quando o planeta reinava soberano sobre a vida de suas criaturas, antes de os humanos chegarem e dominarem tudo. Lorien
em seu apogeu, sei que hoje não é mais assim. Devo estar vivendo uma lembrança, mas não é minha certamente. O dia se adianta até mergulhar na escuridão. Começa ao longe uma grande exibição de fogos de artifício, com luzes que se erguem para o céu e explodem na forma de animais e de árvores, com o céu escuro, as luas e 1 milhão de estrelas como um radiante cenário. Posso sentir o desespero deles, ou se em algum lugar eu me viro e olho em volta, mas não há ninguém perto de mim. Eles sabem onde está um dos outros, mas o feitiço se mantém. Não podem tocada, a menos que matem você antes, mas continuam atrás dela. Eu vou alto, depois mergulho procurando pela origem da voz. De onde ela vem? Sigo adiante na direção dos fogos de artifício. A voz me enerva. Talvez as explosões poderosas soem mais altas que a voz. Eles tinham esperança de matar todos nós antes de seus legados se desenvolverem, mas nos mantivemos escondidos. Precisamos manter a calma. Os 3 primeiros entraram em pânico. Os 3 primeiros estão mortos. Precisamos ser cautelosos e astutos. Quando entramos em pânico, cometemos erros. Eles sabem que o desenvolvimento de vocês dificulta tudo para eles. E quando todos vocês estiverem plenamente desenvolvidos, a guerra será travada. Vamos reagir e nos vingar, e eles sabem disso. Vejo bombas caindo de algum lugar muitos quilômetros acima da superfície de Lórien. Explosões sacodem o chão e o ar. Gritos viajam no vento. Labaredas lambem a terra e as árvores. A floresta queima. Deve haver 1000 aeronaves diferentes, todas descendo e aterrissando em solo lórico. Soldados mogadorianos brotam delas, portando armas e granadas, cujo poder é muito maior do que aquele utilizado na guerra ali. Eles são mais altos que nós, mas ainda se parecem conosco, exceto pelo rosto. Eles não têm pupilas e as íris são cor de maravilha magenta. Alguns têm as íris pretas. Círculos escuros e pesados emolduram seu rosto e há uma palidez na pele, quase como se fosse descolorida. Seus dentes brilham entre lábios que nunca se aproximam e são tão pontiagudos que parecem ter sido lixados. As bestas de Mogador saem dos aviões logo depois, e há em seus olhos a mesma expressão fria. Alguns são grandes como casas, exibem os dentes afiados e rugem tão alto que chega a ferir meus ouvidos. Fomos descuidados, John. Por isso nos derrotaram com tanta facilidade, ele diz. Agora sei que a voz que estou ouvindo é de Henry, mas não posso vê-lo e não consigo desviar os olhos da matança e da destruição que acontece lá embaixo, por isso não posso procurá-lo. As pessoas estão correndo em todas as direções, lutando. Mogadorianos e Lorienos são mortos na mesma medida, mas os Lorienos estão perdendo a batalha contra as bestas que matam nosso povo às dúzias. Sopram fogo, rasgam com os dentes, atacam ferozmente com braços e caudas. O tempo passa depressa, muito mais do que o normal. Quanto já passou? 1 hora? 2? A Garde lidera a luta, exibindo claramente seus legados. Alguns voam, outros correm com tal velocidade que mais parecem borrões, e outros desaparecem completamente. Raios brotam de suas mãos, corpos são envolvidos em chamas, nuvens de tempestade se formam, associadas a ventos fortes sobre aqueles que conseguem controlar o clima. Mas mesmo assim, eles estão perdendo. Estão em menor número, e a proporção é de 500 para 1. Seus poderes não são suficientes. Nossa guarda relaxou. Os Mogadorianos planejaram bem, escolhendo o momento exato em que sabiam que estávamos mais vulneráveis, quando os anciões do planeta não estavam mais presentes. Pitax Lore, o maior deles, o líder,
os havia reunido antes do ataque. Ninguém sabe o que aconteceu a eles, ou para onde foram, ou se ainda estão vivos. Talvez os mogadorianos os tenham destruído primeiro e atacado somente depois de terem tirado os anciões do caminho. Tudo o que sabemos realmente é que havia uma coluna de luz branca e cintilante que subia ao céu, até onde os olhos podiam alcançar. Naquele dia em que os anciões se reuniram, essa luz brilhou o dia todo, depois desapareceu. Como um povo, nós deveríamos ter reconhecido a manifestação como um sinal de que havia algo errado, mas não percebemos nada. Não podemos culpar ninguém além de nós mesmos pelo que aconteceu. Tivemos sorte de tirar alguns do planeta, especialmente por serem 9 jovens guardes que um dia podem continuar a luta e manter viva nossa raça. Ao longe, uma nave corta o céu, muito alta e em velocidade espantosa, deixando atrás dela um rastro azul. Do meu ponto de observação, acompanho-o até que ela desaparece. Há algo familiar naquela nave. Então compreendo. Eu estou nela. E Henry também. É a nave que nos leva para a Terra. Os Lorienos deviam ter percebido que haviam sido vencidos. Por que mais os mandariam para longe? Matança desnecessária. É essa a impressão que tenho do que vejo. Piso no chão e caminho através de uma bola de fogo. Estou furioso. Homens e mulheres estão morrendo, guardes e sem pães, e também crianças indefesas. Como isso pode ser tolerado? Como o coração dos mogadorianos pode ser tão duro? E por que eu fui poupado? Atiro-me contra um soldado próximo, mas passo através dele e caio. Tudo que estou testemunhando já aconteceu. Sou espectador de nossa extinção, e não há nada que eu possa fazer. Eu me viro e vejo uma besta que deve ter uns 12 metros de altura, com ombros muito largos, olhos vermelhos e chifres de 6 metros de comprimento. Vejo a baba pingando de seus dentes longos e afiados. Ele ruge e em seguida ataca. Ele passa direto através de mim, mas dizima uma dúzia de lorienos à minha volta. Devora-os. Em um segundo, todos desaparecem, e a besta segue seu caminho engolindo mais lorienos. Enquanto vejo a cena de destruição, escuto um ruído estridente. Algo não relacionado com a carnificina em Lorien. Estou me afastando dali, voltando. 2 mãos seguram meus ombros, pressionando-os para baixo. Meus olhos se abrem. Estou novamente em casa, em Ohio. Meus braços continuam pendendo da mesa de café, centímetros abaixo, a 2 fogareiros. E minhas mãos e meus pulsos estão completamente mergulhados nas chamas. Não sinto nada, nenhum efeito. Henry se debruça sobre mim. O ruído que ouvi 1 minuto atrás vem da varanda. O que é isso? Sussurro sentando-me na mesa. Não sei. Ele diz. Ficamos em silêncio tentando ouvir. O barulho se repete mais 3 vezes, como se alguma coisa arranhasse a porta. Henry olha para mim. Tem alguém lá fora, ele diz. Olho para o relógio na parede. Quase 1 hora se passou. Estou suando, ofegante, perturbado com as cenas de morte que acabei de testemunhar. Pela primeira vez, entendo realmente o que aconteceu em Lorien. Antes dessa noite, os eventos eram apenas parte de mais uma história, não muito diferente de tantas outras que li nos livros, mas agora vi o sangue, as lágrimas, os mortos, e vi a destruição. Ela é parte de quem eu sou. Lá fora, a escuridão já envolveu o mundo. A porta é arranhada mais 3 vezes, e depois ouvimos um gemido baixo. Nós 2 pulamos. Penso imediatamente nos rugidos baixos que ouvi das bestas. Henry corre até a cozinha e pega uma faca na gaveta sob a pia. Vá para trás do sofá. O quê? Por quê? Porque estou mandando. Acha que essa faquinha vai derrubar um mogadoriano? Sim, se eu acertar no coração. Agora faço o que eu mandei. Eu desço da mesinha e rastejo até o sofá, encolhendo-me atrás dele. Os 2 fogareiros continuam acesos, e visões fracas de Lorien ainda circulam por minha cabeça. Um grunhido impaciente soa do outro lado da porta. Não há como negar. Alguém ou alguma coisa está parada ali, em frente à entrada. Meu coração dispara. Fique abaixado, diz Henry.
Levanta a cabeça para poder espiar por cima do encosto do sofá. Todo aquele sangue, eu penso. Com certeza eles sabiam que estavam em menor número, derrotados, mas lutaram até o fim. Morreram para salvar uns aos outros, morreram para salvar Lorien. Henry segura a faca com força, devagar. Ele aproxima a mão da maçaneta metálica. A raiva cresce dentro de mim. Espero que seja um deles. Queria que o Morgadoriano passasse por aquela porta. Ele encontraria alguém à sua altura. Não vou ficar atrás do sofá, não mesmo. Estendo o braço e agarro um dos fogareiros. Enfio a mão nele e retiro de lá um pedaço de madeira incandescente com uma ponta afiada. Ela é fria ao toque, mas o fogo continua ardendo, envolvendo minha mão. Seguro o pedaço de madeira como uma lança. Que venham, penso. Ninguém aqui vai fugir. Henry olha para mim, respira fundo e abre a porta.